Olá, pessoal, boa tarde. Nós vamos começar agora a aula de espanhol do Super Enem. Eu sou a professora Emily Araújo e nós vamos aprender muitos conteúdos para a gente chegar na prova do Enem muito bem preparado. O conteúdo que eu preparei para vocês hoje, a gente vai abordar alguns assuntos que são muito importantes para a hora que a gente estiver fazendo a leitura do texto, resolvendo as questões. Então, essa leitura, essa forma que você vai fazer essa leitura, ela é muito importante para você perder o mínimo de tempo possível com a resolução da prova de língua estrangeira. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gêneros textuais em língua espanhola, sequências discursivas, que seriam as formas que se apresentam o texto, né, como narração, descrição, exposição e argumentação, e também falar um pouquinho sobre as estratégias de leitura que vão nos ajudar nessa resolução das questões. Não esqueçam de acompanhar a gente, curtir aí a live para aparecer para mais pessoas e convidar também os amigos para participar desse conteúdo de espanhol que está bem bacana. Bem, essa nossa aula de hoje, ela está dentro da competência 2, que seria a competência que trata e aborda as línguas estrangeiras, né? Tanto a língua espanhola como a língua inglesa. E a gente vai fazer o que hoje? Vamos tentar associar vocábulos e expressões de um texto em língua estrangeira moderna ao seu tema, compreendendo assim a competência, né, a habilidade 5 para a nossa aula de hoje. Bem, os gêneros textuais, tanto em língua portuguesa como em língua espanhola, eles vão ser bem especificados pelas formas como eles abordam, como eles vão trazer ali as informações que a gente precisa. Quando a gente fala de gênero textual narrativo, a gente vai ter aquele gênero que vai contar história, que vai falar sobre contos, romances, fábulas, tudo isso está dentro do escopo do gênero narrativo. Já o gênero descritivo é aquele gênero que vai detalhar as características, né, de pessoas, lugares, objetos, focando sempre nos adjetivos. Também esse gênero também é encontrado nas leituras de romances, né, de fábulas, só que ele vai vir de uma forma mais especificada, detalhando melhor esses elementos. E o argumentativo, por sua vez, é aquele que é mais utilizado naqueles materiais informativos, jornais, revistas, quando a gente lê algum artigo de opinião. Hoje em dia, esse gênero argumentativo, ele está se encaminhando, né, ele está sendo substituído, passando do material impresso, que a gente tinha antigamente, para as redes, né, para a internet. Então, a gente encontra hoje em dia esses artigos, os editoriais de jornais, os ensaios em redes sociais, seja no YouTube, em outras redes que são mais utilizadas pelos jovens, né? Então a gente consegue aí ter uma amplidão, né, uma amplitude maior de acesso das pessoas a essas informações. No caso do gênero textual expositivo, a gente vai encontrar essa informação mais em livros-texto, em artigos científicos, em enciclopédias que a gente usava antigamente, né? Mas hoje em dia a gente ainda utiliza ali aqueles livros das disciplinas específicas, né? Um livro de biologia, um livro de geografia. Então, o tipo de material, o tipo de leitura presente nesses textos é a leitura expositiva. E no caso também a gente vai ter um outro tipo de gênero, que seriam as charges ou historietas, como a gente costuma falar no espanhol, onde a gente encontra ali um tom mais irônico, a presença de imagens, de figuras, desenhos, e ali a gente pode encontrar também algumas críticas, tanto a temas sociais ou políticos, também a economia, a vida, né, das pessoas que são mais famosas, né, cantores, atores e tudo mais. Então, esses são os gêneros textuais que a gente vai encontrar em questões de prova tanto do Enem como de outros vestibulares, mas principalmente no nosso foco, que é a prova do Enem. Passando então agora para a gente detalhar um pouquinho cada um desses gêneros. Eu começo aqui com vocês pelos textos de periódicos ou jornais. Então, quais são as principais características desse gênero? A gente vai ter um texto escrito em terceira pessoa, ele vai ser um pouco mais abrangente, né? Vai trazer mais informações e vai ter também uma linguagem mais fácil e acessível, justamente porque ele pretende alcançar o máximo de pessoas possível dentro daquele contexto que ele está trabalhando, que ele está abordando. Então, os temas mais comuns, né, os temas mais requisitados, mais encontrados nessa parte desse gênero são os temas sociais, os deportes, os temas culturales, os temas sobre finanças, sobre política, sobre tecnologia. Então, esses são os temas mais abordados
nas provas de língua espanhola. E aqui eu também fiz uma pequena seleção para vocês dos principais jornais que a gente encontra em língua espanhola, de vários países, tanto da Espanha como países aqui da América. A gente tem El País, El Clarín, La Nación, El Universal e El Tiempo. Então, se vocês puderem seguir as páginas desses jornais, né, nas redes sociais, no YouTube também, já fica mais fácil ali para você ter acesso a informações em língua espanhola que vão lhe ajudar no dia da prova a ficar mais familiarizado com esta língua que estamos começando a aprender agora. Passando então para os classificados e anúncios, né? Esses classificados, eles também ganharam uma nova roupagem, né, nos tempos mais modernos. Antes, esses classificados também vinham nos jornais impressos ou então nas revistas, e hoje eles também migraram para as redes sociais. Por ter acontecido essa migração, a forma de apresentação também muda um pouco. E esse tipo de texto, né, também vai estar presente na prova do Enem. Como é que a gente vai encontrar esse texto? Os verbos, eles vão vir, na maioria das vezes, no imperativo. Qual é esse tempo do imperativo? Bem semelhante com o português. Lembrando, as duas línguas são muito parecidas com relação à gramática, com relação à pronúncia, com relação à escrita. Então, a gente consegue extrair um pouquinho aí do que a gente aprendeu no português também. Esses verbos no imperativo, eles vão nos dar uma ideia de uma ordem, de um conselho, algo que deva ser seguido. Por isso que, quando a gente quer convencer alguém, né, mostrar as vantagens de algum produto, a gente utiliza esses verbos no imperativo, certo? A gente vai encontrar também muitas figuras de linguagem, as figuras de linguagem elas vão ser utilizadas para fazer esse jogo de palavras, né, que tem muito presente nas propagandas, trocadilhos, pequenas brincadeiras, né, entre coisas semelhantes para poder divulgar um certo produto. E a gente vai encontrar também alguns casos quando a empresa, né, utiliza o próprio slogan da marca para fazer a composição da mensagem. Então, esse slogan, se ele for muito conhecido, como coisas mais que a gente tem mais costume, né? Coca-Cola, Nike, marcas muito fortes, Red Bull. Então, quando essas marcas são muito fortes, elas utilizam a própria referência da marca dentro da propaganda, que isso faz com que o público se sinta atraído por aquele comercial, por aquele anúncio. Passando então a um outro tipo de gênero, né, que são os gêneros dos textos literários, a gente já vai ter uma outra roupagem, né, uma outra apresentação. A gente vai ter um vocabulário mais rebuscado, a gente vai ter o uso de figuras de linguagem, mas no sentido de mudar o sentido do texto, né, dar um novo sentido àquelas palavras, e a intenção principal dos textos literários é transmitir uma mensagem, né? Nos mostrar ali alguma coisa, alguma história que aconteceu, ou se for ficção, criar ali um mundo imaginário. Então, o texto literário ele já vem numa outra apresentação diferente dos materiais que a gente já viu até agora. Com relação a esse texto literário, né, eu selecionei aqui 5 escritores que escrevem em língua espanhola, para a gente conhecer um pouquinho também, né, e se familiarizar com a história deles, porque, vez ou outra, né, ultimamente tem caído bastante textos desses autores, então a gente precisa conhecê-los também para ter um pouquinho mais de relação com essa língua espanhola, e não deixar para encontrá-la só exatamente no dia da prova, certo? Então, eu trouxe aqui o primeiro escritor, que é o Carlos Ruiz Zafón. Ele é um escritor espanhol, né, nasceu em Barcelona, e ele é um mestre, né, na arte da escrita de suspense. Então, as pessoas que gostam de suspense, com certeza vão gostar dos livros dele. Ele consegue, né, deixar a história interessante porque ele vai agregando outros estilos e ele dá sempre uma pitadinha de romance nas histórias dele. Então, a gente vai ter aquele suspense, mas sempre envolto ali numa magia, né, num romance, e isso acaba atraindo um pouco a nossa atenção enquanto leitor. A principal obra do Carlos, né, do Zafón, é a La Sombra del Viento, que é uma obra que ficou muito conhecida e tem até uma sequência, né, e depois dessa obra, muitos livros dele passaram a ser mais vendidos porque as pessoas puderam conhecê-lo melhor. A única desvantagem, né, que infelizmente ele morreu muito jovem, né, ele morreu quando tinha 55 anos,
muito recente também a morte dele, e ele foi vítima de um câncer, né? Ele morreu por causa de um câncer. Então, infelizmente, ele não deu prosseguimento às obras dele. A gente só tem mesmo o que já foi escrito, não tinha nada assim que pudesse ser publicado pós-mortem, né? A gente costuma dizer, mas ele tem aí uma vasta literatura que é muito agradável, muito satisfatória de ler, certo? Obrigada, Júlia, pela congratulação. Boa tarde para você também. De onde você fala, Júlia? Conta aí para a gente, tá? E chama os amigos também para participar da nossa aula. Estamos falando agora sobre os escritores da língua espanhola. E o segundo que eu escolhi é o Gabriel Garcia Marques, né, que é também bem conhecido, o apelido dele é Gabo, e por ter sido o Prêmio Nobel de Literatura em 1982, ele meio que ganhou um destaque bem significativo nos meios literários, né, vamos dizer assim. Então, o Gabriel Garcia Marques, ele é colombiano, né, e ele é o maior representante do chamado realismo mágico da literatura latino-americana. A gente teve meio que um boom, né, dessa literatura latino-americana há um tempinho atrás, e o Gabriel Garcia Marques é o maior representante dessa era e também desse realismo mágico, né, que tem aí, conta com várias obras que enriqueceram bastante a língua espanhola, nos trazendo aí obras fantásticas. Suas principais obras, né, são as mais conhecidas são 100 Anos de Solidão e Amor nos Tempos de Cólera. Então, a gente tem aí uma representatividade muito grande dele nessa escrita em língua espanhola. E, além de escritor, ele também era jornalista, editor, ativista e político também, sempre envolvido aí na política. Os próximos autores, né, que eu escolhi para vocês, para apresentar para vocês, o Jorge Luis Borges, que é um contista, ensaísta, poeta e tradutor argentino. Então, a gente vê aí que ele é multifacetado, né? Aparece aí em várias vertentes, em vários tipos de texto, não só o texto literário em si. E ele é considerado uma figura muito importante para a literatura, tanto espanhola como internacional. E as obras do Jorge Luis Borges, elas contribuíram para o que a gente chama de literatura filosófica e também para o gênero fantástico. Então, as obras dele aí foram estudadas mais além do que a literatura em si, né, do que pelos professores de literatura. E as suas obras mais conhecidas são Ficções e o Aleph. Então, o Jorge Luis Borges aí também contribui bastante com a língua espanhola relacionada à literatura. O próximo que a gente vai conhecer é o Mário Vargas Llosa, que foi nascido no Peru e foi um dos escritores mais influentes da nossa literatura contemporânea, né? O que é que a gente considera essa literatura contemporânea? Essa literatura mais recente, né? Mais jovem, vamos dizer assim, não é aquela literatura mais antiga. E ele também ganhou o Prêmio Nobel, né, de literatura, só que o dele foi em 2010, e também multifacetado, né? Escritor, ensaísta, romancista, além de crítico literário. Então, ele tanto escrevia como fazia crítica literária também com relação a outros textos. O Mário Vargas Llosa produziu 20 romances, um livro de contos, 14 livros de ensaios, 10 peças de teatro, 2 livros de contos e um de memórias, além de colunas em jornais e textos avulsos, né? Ele tem muitos textos aí que fogem um pouquinho dessa seara literária, mas que também têm muita importância e que eles são lidos até os dias atuais. Então, é um escritor realmente muito importante e contribuiu muito para a nossa literatura em língua espanhola. Por último, e não menos importante, né, não podia deixar de trazer uma mulher nesse grupo de escritores, e eu trouxe aqui a Isabel Allende, que é uma autora chilena e é considerada a dama da literatura latina, né? Ela decidiu ser escritora a partir de um conselho do próprio Pablo Neruda, né? Ela era jornalista e foi lá entrevistar o Pablo Neruda, e ele disse que ela poderia ser escritora. Então, ela, depois de algum tempo, né, ela pegou esse conselho e começou a escrever. A principal obra dela é a obra A Casa dos Espíritos, em espanhol, La Casa de los Espíritus, e esse livro dela já foi passado, né, para filme, inclusive estrelado pelo Antônio Bandeiras. Então, a gente tem aí um filme muito importante, baseado em um livro muito importante, e um detalhe também bem bacana é que ela ainda é uma escritora viva, né? Então, é difícil hoje em dia a gente encontrar
textos que a gente goste de autores que ainda estejam vivos. Então, a Isabel está hoje com 82 anos, ela se mantém na ativa, né? Publicou recentemente uma obra chamada Meu Nome é Emília del Valle, é uma obra fácil de encontrar, porque é bem recente, e alguns críticos literários, né, dizem que ela segue um pouco esse realismo da Casa dos Espíritos, mas com uma outra história, né, com outra roupagem. Então, ela ainda está aí nos agraciando com bons textos, com bons materiais para a gente continuar lendo e admirando, né, a escrita dela, porque realmente ela é uma escritora fenomenal, muito boa mesmo. Recomendo, inclusive, que conheçam um pouquinho mais de perto a obra dela. Deixa eu ver quem já chegou aqui também para falar com a gente. A Letícia, a Francinete, a Ravena. Boa tarde, meninas, tudo bom? Vamos continuando aqui e digam depois de onde vocês estão, que já já eu volto para vocês, tá bom? Vamos lá. Passando para as charges, né? As charges de historietas são as nossas queridinhas do momento, né? Às vezes aqui e acolá cai alguma coisa na prova do Enem sobre isso, e é interessante porque quando a gente encontra, como a prova do Enem tem muita leitura, né? Tem muito texto para pouca questão, a gente costuma dizer, quando a gente encontra uma charge, uma propaganda, a gente consegue ali respirar um pouquinho aliviado, que não vai ter tanta coisa para ler. Então, essa leitura das charges e historietas, ela só vai precisar de um pouquinho da nossa atenção, certo? Por quê? Como ela tem menos texto, a gente consegue ler mais rápido, né? Consegue trabalhar com ela de forma mais rápida, mas, em compensação, a gente tem que ter atenção em todos os detalhes, certo? Então, a gente vai observar a relação entre os personagens, as expressões faciais e corporais, o entorno da história, né? Onde aquela história está se passando, e a maioria dessas informações a gente vai ter que tirar da imagem, porque, como eu falei no início, o texto em si de uma charge, de uma historieta, o texto em si ele é muito curto, né? Às vezes é só um diálogo, ou como esse exemplo que a gente colocou aqui no slide, não tem nenhuma fala, né? Só imagem, só desenho. E lembrando sempre, nós não podemos esquecer que no caso das charges, ela vai ter sempre um cunho ali de crítica, né? Ou uma crítica social, ou uma crítica política. Sempre vamos ter aí essa interpretação diferenciada, ok? Então, falando especificamente sobre as charges, né? São histórias com textos e imagens que vão trazer uma conotação mais humorística. Geralmente, essas temáticas elas são mais atuais, são relacionadas a eventos sociais, a eventos políticos. Elas também vão relacionar o humor com a crítica, né, que se pretende fazer. Então, sempre ali a charge vai trazer uma moral, uma dúvida, um questionamento, e vão também provocar o quê? A curiosidade e a atualização do aluno, é claro. Então, por isso que eu digo para vocês sempre seguirem páginas de jornais, de notícias, para vocês estarem ambientados com o que está acontecendo no mundo. Porque senão a charge sai de um aliado para um problema, né? Se a gente não tiver conhecendo, entender o sentido daquela charge, ok? Passada essa parte dos tipos de textos, nós vamos entrar agora nas sequências discursivas, tá? Eu coloquei de forma bem resumida, só para a gente ter uma noção e sempre com um exemplo para eu poder mostrar para vocês de forma prática como que vai acontecer essa estrutura da sequência discursiva, tá? Começando então aqui com a nossa primeira sequência discursiva, que seria a sequência narrativa. Quais são os principais elementos da narração? Eu vou ter as ações em si, eu vou ter os personagens que estão participando daquela narração, né, daquela história, eu vou ter o tempo, o lugar, o narrador. Então, todas essas informações, elas vão estar dentro da minha narrativa, combinado? O tempo verbal predominante, né, essa história, geralmente, quando ela é uma narrativa, ela vai acontecer mais no passado, ela vai ter sempre fazendo referência a algo que já aconteceu. E os principais exemplos que a gente tem desses tipos de textos narrativos são contos, novelas, notícias, relatos. Todos esses tipos de texto podem ser incluídos na sequência narrativa. Aí eu trouxe aqui um exemplo, né, em espanhol, que diz assim: En el año pasado viajamos a Madrid. Primero visitamos el Museo del Prado e luego fuimos a comer tapas, que seriam aperitivos, né? Então,
aqui nessa história, né, nessa narração que eu estou contando, eu estou delimitando o tempo, eu estou delimitando o lugar, eu estou dizendo uma sequência do que foi acontecendo. Primeiro eu fui para o canto fulano de tal, depois eu fui para o canto fulano de tal. Então, tudo isso são elementos da narração. O nosso segundo tipo de sequência discursiva é a sequência descritiva. Então, pelo próprio nome da palavra, a gente já consegue entender que esse texto ele vai trazer uma coisa mais detalhada, uma descrição mesmo do que está acontecendo. Então, nesse caso, os meus principais elementos vão ser o quê? Adjetivos, substantivos, verbos de estado, né, que seria ser, estar, parecer, que são os que vão caracterizar esse tipo de texto. O tempo verbal predominante vai ser ou o presente ou o pretérito imperfeito, pode ser qualquer um dos dois, e a gente vai encontrar esse tipo de descrição em romances, catálogos, guias de viagem. Então, em todos esses tipos de materiais, eu vou ter ali uma forma, né, de escrever mais descritiva. Coloquei aqui um exemplo em espanhol que diz assim: La casa era antigua e amplia, tenía paredes blancas e estava rodeada de árboles grandes. Então, eu tenho aqui uma descrição bem detalhada de todo esse meu espaço, de tudo que está perto dessa casa. Então, seria um exemplo de uma história, né, de uma sequência descritiva. Passando, então, para o tipo de sequência argumentativa, nesse caso da argumentação, eu já tenho exatamente uma forma mais de explicar, né, de colocar aqueles argumentos em prática. Então, eu vou ter a tese, os argumentos, os conectores, tudo isso para articular o meu texto e os meus argumentos, obviamente. Então, esse tipo de texto a gente encontra em ensaios, artigos de opinião, debates, críticas, tudo isso vai trazer aí um pouquinho para a gente a sequência discursiva argumentativa. E em espanhol eu trouxe o seguinte exemplo: creo que el teletrabajo es beneficioso porque mejora la calidad de vida, sin embargo requiere mucha disciplina. Então, eu estou mostrando aí todos os meus argumentos relacionados ao teletrabalho. E na sequência expositiva, a gente vai ter definições, exemplos, informações técnicas, que é aquele texto mais científico, né, como a gente costuma dizer. Vai ser justamente encontrado em resumos, em teses, em artigos. E eu trouxe aqui em espanhol o seguinte exemplo: El ciclo del agua consta de 3 etapas principales: evaporación, condensación e precipitación. Esto significa que... Aí continuamos, né? Então, aqui eu tenho aqui um detalhamento técnico sobre essa seguinte informação que eu estou trazendo aqui, que seria sobre o ciclo da água, ok? E passamos, então, à parte mais interessante, né, mais bacana da aula, que seriam as estratégias de leitura do texto do Enem como um todo. Então, primeira dica de todas, né, a gente vai analisar título, fonte, imagem, se tiver, o enunciado, se tiver. Então, todas essas partes do texto vão nos trazer informações importantes. Onde foi publicado, o ano, se é um texto literário, se é um texto jornalístico, todos esses detalhes que a gente viu anteriormente. Então, a gente viu a base para agora colocar em prática com o tipo de prova do Enem especificamente. Então, quando você fizer a leitura do texto, você vai ter que ter alguns cuidados. Primeiro, se você não souber o significado de uma palavra específica, você vai tentar entender o contexto, você não vai se deter naquela palavra. O máximo que você pode fazer é marcar ali com um tracinho embaixo, só para você saber que não entendeu muito bem aquela palavra. Mas você passa adiante, você não se detém nessa palavra que você não entendeu, certo? Se continuar a dúvida, segue adiante. Ignora e segue a leitura. Passando, então, para a prova do Enem em si, como é que funciona essa prova de espanhol no Enem? A gente vai ter um texto em língua espanhola, mas as questões vão estar em língua portuguesa. Então, por isso, você não vai precisar fazer essa tradução de todo o texto. Você não vai precisar se deter em cada palavrinha ou numa palavra que você não entendeu. Ah, meu Deus, não vou conseguir entender o restante do texto. Vai sim, muita calma nessa hora. Teve dúvida numa palavra, segue mais um pouco, tenta entender o contexto. Não deu certo, deixa ela ali de ladinho, marcadinha, e continua a leitura. O que é que você pode fazer também? Identificar palavras semelhantes.
para lhe dar uma ajuda, né, nessa compreensão do texto como um todo, e ler o texto todo em língua espanhola, tentando compreender a ideia central, o contexto geral, e não especificamente cada palavra. Então, essas são as primeiras dicas para essa leitura. Passada essa leitura inicial do texto, o que é que a gente vai fazer? Ler a questão com atenção. Por quê? Porque essa questão ela vai estar em português, que é a nossa língua base, né? A nossa língua materna. Então, você vai fazer a leitura da questão para você entender, a partir das opções, o que é que você precisa realmente buscar nesse texto. Então, quando você lê a questão, você já sabe o que procurar e você volta no texto especificamente para aquela parte. Então, essa segunda leitura não precisa ser do texto todo. Essa segunda leitura ela vai ser específica da parte que você vai precisar para responder a questão que você acabou de ler. Ponto muito importante. Não façam inferências pessoais sobre o texto, certo? A prova de língua espanhola, a resposta da sua questão, ela vai se ater, vai se resumir ao que está escrito no texto. Por isso que a gente vai sempre buscar a informação dentro do texto, ok? Continuando. Algumas dicasinhas mais rápidas, né? Praticar a interpretação de textos, aplicar essas técnicas de leitura que eu expliquei para vocês anteriormente, enriquecer o vocabulário, né, assistindo materiais em espanhol, ouvindo músicas em espanhol, pequena revisãozinha da gramática, acompanhando a gente aqui durante as aulas do Super Enem, a gente vai sempre trazer algum conteúdo gramatical da língua espanhola, ter cuidado também com os falsos amigos, a gente vai ter materiais específicos sobre isso, ficar por dentro das atualidades, como eu falei anteriormente, e treinar também com provas anteriores, que é o que a gente vai fazer também, né? A gente vai resolver algumas questões para colocar em prática tudo que a gente aprendeu durante a aula de espanhol. Então, vamos lá? Começar pela primeira questão. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui nos comentários, para a gente ver quem já chegou também. Eu tinha parado na Ravena. A Graça também já chegou por aqui. O Jonatas, a Júlia. Exatamente. A gente leu o enunciado. As opções também, tá, Júlia? É muito importante que vocês leiam as opções, porque às vezes o enunciado ele é muito curtinho. Pelo enunciado, a gente não consegue identificar exatamente o que a questão está pedindo, tá? Então, se você puder dar uma lida também nas opções, ajuda bastante você a entender o que você vai procurar dentro do texto, tá certo? Então, é esse contato, né? Essa proximidade com a questão que vai fazer você perder menos tempo dentro do texto, tá certo? Eu vou resolver aqui uma com vocês, aí caso vocês tenham alguma dúvida, pode mandar aqui no chat que eu vou tirando a dúvida de vocês. Os intérpretes pediram para você usar o apontador a laser, sabe onde fica? Sei, aqui embaixo, né? Peraí. Na hora das palavras em espanhol. Tá bom. Beleza. Obrigada. Isso, Hudson, ela é geralmente mais interpretação, tá? Por isso que a gente faz sempre essa aula inicial sobre essas estratégias de leitura, porque é o foco. A gente vai trabalhar aspectos gramaticais, mas esses aspectos gramaticais vão ajudar vocês dentro do texto. Acho que eu não vou dizer com certeza nenhuma questão do Enem nunca trouxe conteúdo gramatical, porque eu estaria generalizando demais. Mas pelo menos as últimas provas, que foi o que eu utilizei como material de pesquisa para montar as nossas aulas, a gente não encontra questão gramatical, no estilo, que verbo é esse, né? Esse verbo está conjugado em que tempo? Não, esse tipo de questão não vai vir na prova do Enem. A prova do Enem tem uma outra roupagem, né? No caso das questões do Enem, a gente vai trabalhar diretamente com a interpretação textual. A gente só vai utilizar a gramática para entender um pouco mais dessa língua, já que não é em português, né? É uma outra língua, uma língua estrangeira, e a gente vai utilizar essa gramática dentro do texto. Ela vai estar sempre contextualizada, ela vai estar sempre dentro de uma série de informações para a gente poder entender mais rapidamente. Combinado? Ficou claro? Então vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês, né, uma questão da prova do Enem de 2025, ou seja, a última que teve, né, bem recente. Eu vou sempre começar das provas mais recentes para ir indo para as provas mais antigas. Então, pegando as dicas que eu já dei durante a aula, o que é que a gente faz inicialmente? A gente lê o texto, o título do texto, que nesse caso temos título, né? La basura eletrônica
acumulada em 2021 pesa mais que a Gran Muralha de China, né? A Gran Muralha China. Aonde está disponível esse texto? Ele traz aqui um link, né? Uma página da internet, que seria muito interessante, .es. Esse domínio .es é para indicar que é da Espanha, tanto que o nosso aqui no Brasil é .br, né? Que a gente utiliza. E ele diz aqui que esse texto, né, esse material foi acessado em 2021. E ele também nos dá a informação de que é um texto adaptado, ou seja, esse texto que está aqui disponível para vocês não foi retirado da forma como estava publicado nessa página muito interessante, certo? Ele foi adaptado para poder fazer essa questão da prova do Enem. Então, inicialmente, eu vou resolver a questão como se vocês estivessem fazendo a prova, tá? Nós vamos fazer a leitura inicial do texto todo em espanhol, sem se deter nas palavras que a gente tem dúvida. A gente vai sempre tentar entender o contexto. Esse texto parece um texto jornalístico, né? Tipo assim, um texto de informações. Ele traz aí um título falando sobre itens eletrônicos, fala sobre a Grande Muralha da China, fala sobre peso, né? A gente consegue identificar essas informações pela semelhança entre as línguas, que é a vantagem do espanhol. Então, a gente vai fazer a leitura do texto nesse sentido, tentando identificar o que ele está querendo nos trazer de informação, ok? Começando então. En el Día Internacional de los Residuos Electrónicos, el WEEE Forum, un centro multinacional dedicado a la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ofrece unos datos que hablan por sí solos. Este año, la montaña mundial de equipos eléctricos y electrónicos de desecho, RAEE, será de unas 57,4 millones de toneladas, lo que supone una masa mayor que la del objeto artificial más pesado de la Tierra, la Gran Muralla China. Según estos expertos, es necesario que hogares, empresas y gobiernos respalden los esfuerzos para llevar más productos enchufables o que funcionan con baterías, muertos o sin usar, a las instalaciones donde puedan repararse o reciclarse. De esta forma, se podrían también recuperar sus componentes más valiosos para disminuir la necesidad de extraer nuevos recursos. Entre comillas, né, entre aspas, que é a fala de algum experto, de alguma pessoa experiente e profissional nesse assunto, incrustados em 1 milhão de teléfonos celulares, por exemplo, há 24 quilos de ouro, 16.000 kilos de cobre, 350 kilos de plata e 14 kilos de paládio, recursos que poderiam recuperar-se e devolver-se ao ciclo de la producción. E se não reciclamos estes materiais, é necessário extrair nuevos suministros, lo que daña el medio ambiente. Además, la recuperación de oro y otros materiales de los desechos ahorra una gran cantidad de emisiones de dióxido de carbono en comparación con la minería de metales vírgenes. Explica que es Valdé, oficial principal de programas del programa ESICLE de la Universidade de las Naciones Unidas. Então, a gente tem aqui o texto que ele vai trazer mais informações sobre esses materiais eletrônicos que estão sendo descartados, né? Que eles vão pesar muito mais do que a muralha da China, né? O que ele quer dizer no final das contas. Então, passamos à questão do texto, sobre o texto, né? Que vem em língua portuguesa. Aí ele diz assim, esse texto visa salientar. Vocês percebem que o enunciado da questão, que foi a pergunta do Hudson, né, ou a pergunta da Júlia, o enunciado ele não nos dá muitos detalhes. Então, se eu ler só o enunciado, eu não vou saber o que é que a minha questão quer, né? Eu só sei que ele está dizendo que o texto quer, né, o objetivo é destacar alguma coisa. Mas o que é que ele quer destacar, né? O que é que essa questão está me pedindo? Então, eu vou ler todos os itens rapidamente, porque em português eu consigo entender melhor. Na letra A, ele diz: os responsáveis pelo acúmulo de resíduos provenientes dos aparelhos eletrônicos. Então, é isso que o texto quer destacar, quer reforçar, que
falar sobre os responsáveis pelo acúmulo de resíduos? Ou na letra B, os dados relativos ao excesso de resíduos oriundos do descarte de aparelhos eletroeletrônicos? Letra C, a quantidade de ouro, prata, cobre e paládio utilizada na fabricação de aparelhos eletrônicos? Letra D, a necessidade de mudar hábitos com relação ao descarte dos aparelhos eletroeletrônicos em desuso? Ou a letra E, a escassez de recursos naturais disponíveis no meio ambiente para a produção de aparelhos eletroeletrônicos? Então, vocês percebem que na hora que a gente lê as opções, a gente consegue até entender melhor o texto, aquelas palavrinhas que ficaram mais confusas, elas começam a clarear mais na nossa mente, porque agora eu já sei do que é que ele está se tratando, do que é que ele está pedindo, né? O que é que ele está perguntando. Então, o texto fala sobre tudo isso, só que ele quer salientar o quê? Ele quer reforçar o quê? Então, eu vou precisar analisar o título, a referência, os elementos que eu fiz a leitura, para identificar o que é mais destacado nesse texto, né? Qual é o objetivo principal desse texto. Então, se eu voltar aqui na minha leitura, eu vou perceber que ele vai citar muito, né? Ele vai reforçar muito essa questão do que é descartado, né? Do que é jogado fora mesmo por nós, habitantes do planeta, quando a gente quer trocar ali algum equipamento eletrônico. E esse lixo, né, como ele fala aqui em cima, lá, basura é o lixo, né, esse lixo eletrônico, ele é tão pesado, ele é tão oneroso para o meio ambiente, que ele vai chegar a pesar mais do que a própria muralha da China, que é o objeto mais pesado que a gente tem na Terra, né? Ele faz aqui uma especificação do peso desses eletrônicos em cima da Terra, né? De qualquer forma, estão todos em cima da Terra. Então, se a gente volta aqui para a nossa questão, a gente chega na resposta correta, como o Rafael colocou aqui embaixo, que seria a letra D, quando ele fala que a necessidade de mudar hábitos com relação ao descarte dos aparelhos eletrônicos em desuso é muito importante, é urgente. Por isso que o texto tenta salientar, ele tenta reforçar essa informação. Somos responsáveis por esse acúmulo, né? Ele dá dados relativos a esse acúmulo? Dá. Ele fala sobre tudo isso dentro do texto. Mas o objetivo principal é o quê? Conscientizar nós, habitantes da Terra, né, como um todo, que esse descarte ele precisa ser mais consciente, ele precisa ser mais direcionado. Inclusive, ele reforça aqui, né, dentro do texto, que esses materiais mais caros, né, esses materiais mais valiosos, eles podem ser retirados, né, em alguma forma de reciclagem, para que ele seja reaproveitado e que não tenha que se tirar novamente da natureza para criar novos aparelhos. Se houvesse resgate desses elementos, a gente vai danificar muito menos o meio ambiente e vai sobrar menos lixo também, porque esse lixo, entre aspas, né, está sendo reutilizado na produção de outros equipamentos, de outros aparelhos eletroeletrônicos, ok? Ficou mais claro, gente, depois dessa primeira questão, a forma de resolver a prova de espanhol, de uma forma que fique mais leve, mais tranquila, e lembrando, mais uma vez, né, que só são 5 questões de espanhol, então não dá para perder muito tempo com elas, porque vocês vão ter muitas outras questões para resolver, e a prova de espanhol também é no dia da redação, né, que também requer um pouquinho mais de atenção, já que vocês têm que criar ali um repertório textual adequado. Então, vamos seguindo aqui para a próxima questão. Eu coloquei aqui a segunda questão também do Enem de 2025, né? Que a gente tem aí um texto curtinho, que nos ajuda bastante, né? A gente vai conseguir ler de uma forma muito mais rápida. E a gente vai ter aqui algumas informações que a gente precisa atentar. Primeiro, o título, né? Ele vem aí bem destacado. Ele diz assim, El País. Então, a gente já sabe que foi tirado lá daquele jornal que eu falei lá no início para vocês, né? El País. Em primeira persona, entre aspas, já que é a pessoa falando, a mim também me acossaram. 2 pontos, histórias de superação de bullying. Esse texto, né, que eles retiraram aqui para a prova do Enem, ele está disponível no berne.elpaís.com, então a gente vê aqui que é um texto jornalístico, e que foi acessado em maio de 2024, então também é uma informação bem recente, né? Foi publicado em 2024, utilizado na prova de 2025. Então,
vamos para as informações do texto, fazendo aquela leiturazinha rápida em espanhol, para não se deter na tradução de nenhuma palavra. Então, a gente começa aqui, ó. Yaiza, 14 anos, acosada a los 7. E entre aspas, porque é o que ele fala aqui no título, né? Em primeira pessoa. Então, é ela que está falando, né? Uma fala dela. Lo mío começou em primária, quando tinha 7 anos, e cambié de colegio. Yo me comportaba normal, como lo había hecho siempre, pero un grupo de compañeras me tomó manía. Daba igual el lugar, ya fuese en el aula, en el patio o en los vestuarios del colegio, porque en todos ellos me arrinconaban y me insultaban, que se olía mal, que se era feia, que se não sabia vestir. 3 pontinhos, né, para dizer que o relato continua, e fecha aspas para dizer que esse trecho foi retirado de uma fala da Iásia, né, que é o nome que eles colocam aqui, provavelmente um nome fictício. Então, temos aqui essas informações, algumas palavras realmente diferentes do português, mas que a gente vai fazer a análise aí direitinho para a gente conseguir entender o que o texto está nos informando, sem precisar traduzir tudo, ok? Então, vamos para a questão. Ele diz assim, esse texto publicado no jornal O País constitui-se como? Aí a gente vai ter aí os tipos de texto, né, que ele vai perguntar. É um editorial? É um microconto? É um depoimento? É um comunicado ou é uma mini biografia? A partir dessas opções, qual é a primeira conclusão que a gente chega? Que eu não preciso compreender o texto como um todo. Eu não preciso saber detalhadamente do que trata esse texto. Por quê? Porque a pergunta da prova, o que a prova quer saber de mim, é que tipo de texto é. Então, eu vou usar as estratégias que a gente utilizou na aula, né? As informações que eu peguei lá da minha aula. Lembram que eu falei para vocês sobre a questão da contextualização desse conteúdo? Então, eu vi que existem vários tipos de texto, como ele responde aqui, como ele coloca aqui nas opções. Então, eu vou tentar identificar pela forma como foi publicado o texto, pela referência de onde ele foi tirado, pela forma do título, que tipo de texto é. Então, nesse caso, especificamente, eu nem preciso saber o significado real de todas as palavras do texto. Eu não preciso perder tempo com isso, que não é o meu objetivo inicial, saber sobre a língua espanhola, né? Resolver as questões do Enem. Então, eu vou ver aqui que ele foi tirado de um jornal, eu vou ver que ele traz informações como o título e o subtítulo, né? Diz qual é o jornal que foi publicado, e dá aqui um relato de uma pessoa, como o próprio editorial, né? Já colocou aqui que o nome da forma de publicação é em primeira pessoa, né? Que ele quer dizer o quê? Que a pessoa que sofreu o que está sendo comentado, ela vai falar sobre a vida dela, sobre o que aconteceu, certo? Então, a partir de todas essas informações, eu chego à conclusão de que o texto, né, que foi publicado no jornal O País, é um depoimento. Muito bem, todos acertaram aí nos comentários, gostei de ver. Então, nesse caso específico, eu não precisei saber todas as informações do texto, concordam? É claro que, se eu souber algumas palavras aqui, vão me ajudar a fazer essa interpretação mais detalhada. Mas se eu fizer a leitura da questão com as opções, eu consigo chegar na resposta sem me deter em cada detalhe da questão. Ok? Dúvidas nessa questão? Essa foi tranquila, né, pessoal? Foi bem simples. Então, vamos para a terceira questão, certo? Também retirada do Enem 2025, e ele traz um título também, né, que diz assim, Sopa de Mani em Poesia. E esse texto foi publicado, né, está disponível, ele bota aqui o nome do autor, que é o Emer Ruiz, disponível em calendariossaboresbolivia.com. Então, eu já sei que foi na Bolívia, né, já vejo aqui alguma coisa sobre sabores, eu vi aqui uma palavra no título que está relacionada a alimento, que é sopa, então eu já consigo identificar aí mais ou menos do que vai tratar o meu texto. E esse texto foi acessado em 2021 e também foi adaptado, certo? Sempre que tiver essa palavrinha adaptado,
vocês vão entender que o texto não está aqui na íntegra, que pode ter havido algumas modificações para que ele fosse trazido aqui, né, para a prova de vocês. Então, inicialmente, vamos fazer aquela leitura que eu falei, né, bem superficial em espanhol, sem se deter em cada questão para não perder muito tempo. Vou voltar aqui com o título, tá? Sopa de maní em poesia. Entre comilhas, né, entre aspas, a pessoa começa dizendo assim: poucas coisas são tão buenas como comer mandarinas mientras el sol tuesta tu piel, me dice Rosalba, y no puedo sino coincidir y desperezarme. Es la hora de la siesta. Junto a la fragancia cadenciosa de las frutas está el olor seco de las cáscaras de maní. Es el otoño, el sol apenas alcanza a regalar tibieza y nosotras vamos pelando el maní crudo para la sopa del día siguiente. Naturalmente, me cuenta Rosalba, el maní es un producto adaptado a estas tierras, como son adaptadas las recetas españolas o francesas que conformam nuestra cocina. Só um pequeno parênteses, né? Aqui a gente consegue perceber que realmente o texto vai estar relacionado a comidas, né? Ela fala várias expressões, vários trechos, frutas, sopa, que vai nos trazer, nos remeter a essa ideia de comida, né? E receitas também. Continuando, então, a leitura em espanhol. La mezcla de recetas y productos es la bendición, gracias a la cual cada lugar posee uma essência própria. Aqui, em las recetas de avellanas e almendras, interpusimos los maníes y las almendras del Bení. A las liebres las cambiamos por cuises, conejitos de la India. A los condimentos europeos añadimos los nuestros, por sobre todo el ají en vaina, colorado o amarillo. Pobres de espíritu, los que suponen que en el mundo hay solo una variedad de cada cosa, un solo tipo de arroz, una sola especie de papa. Para la sopa de maní, Rosalba prepara un caldo espeso, con patas de pollo, cebolla rallada y tomate idem. Cuando este ha tomado sabor y consistencia, le añade una taza de maní crudo, pelado en agua caliente y licuado, y espera con proverbial paciencia a que esté cocido. La sopa, como las frutas, varía de estación a estación, pero es infaltable en cada mesa, redondea y completa. El segundo, o plato fuerte, prepara os estômagos e caldeia os corações. Então, a gente vê aí muitas palavras, né, relacionadas a esse universo de culinária, de cozinha, de comida, e mostrando também a importância dessa variedade alimentar que a gente tem ao redor do mundo, certo? Então, seguindo o fluxo da atividade, a gente identificou título, referência, viu que é um texto que foi publicado na Bolívia recentemente também, né, em 2021, e vai trazer aí esse universo culinário para a nossa informação. Então, vamos agora à questão. Ele diz assim, aqui a questão está um pouco mais completa, né? Ele vai dizer, a diversidade cultural na gastronomia boliviana é revelada nessa crônica pela... Então, ele quer saber o quê? Como essa diversidade cultural vai ser revelada? Através de quê? De qual informação? Aí ele vai trazer na letra A. Vai ser revelada pela relação entre o prato e a memória afetiva da população, vai ser revelada na ênfase nas etapas seguidas na preparação do prato típico, vai ser revelada pela referência à sequência dos pratos servidos durante uma refeição, ou vai ser pela valorização dos ingredientes regionais na adaptação das receitas, ou vai ser relacionado, né, vai ser pela restrição do preparo da iguaria em determinadas estações do ano. Então, ele traz aqui várias informações que estão presentes no texto, mas que a gente vai procurar o quê? Onde ele vai falar sobre a diversidade cultural na gastronomia boliviana.
Então, a gente vai procurar relativo à diversidade, certo? Então, vamos voltar aqui ao texto. Quando é que ele fala sobre diversidade, né? Sobre essa questão da variedade da culinária colombiana? Ele vai falar quando ele mostra aqui todos os elementos, né? E vai dizendo tudo que eles vão trocando de uma cozinha para outra, de uma culinária para outra, de uma região para outra, e mostrando também quando ele diz assim, ó, pobres de espírito, eu vou ler em português essa parte para vocês já irem entendendo, né? Pobres de espírito, os que supõem que no mundo há somente uma variedade de cada coisa, um só tipo de arroz, uma só espécie de batata. Então é aqui que ele mostra, né, essa diversidade da culinária boliviana, né? Colombiana. Boliviana. Então, a nossa opção correta, né, seria a letra D, porque ele vai fazer uma valorização dos ingredientes regionais na adaptação das receitas. Porque para cada elemento que seria teoricamente de fora, né, da receita original, ele apresenta um ou dois até elementos da culinária regional, mostrando que todas as receitas podem ser adaptadas de acordo com a região. Então, ele vai mostrar detalhadamente quais são os elementos que vão ser substituídos e fala também sobre a questão da estação do ano, né? A gente sabe que algumas frutas e verduras, elas são típicas de uma estação específica. Então, quando ele faz referência a isso, ele nos mostra que, se não for a época daquela fruta ou daquele legume, a gente pode sim substituir por outra para poder manter, né, ali a tradição de fazer aquela comida. E por mais uma questão aqui, né, do Enem de 2025, para fazer um contraponto com essas que a gente viu, eu trouxe também uma pequena historieta, né, um pequeno quadrinho, para mostrar também para vocês aquelas informações que eu trouxe no início da aula sobre os elementos que a gente procura nas historietas ou nas charges, certo? Então, primeiro de tudo, a gente vai identificar, né, alguns elementos visuais, né? A gente vê aqui um senhor já com alguma idade, um bigode, falando no telefone, um instrumento aqui de escrever na frente, e aqui o mesmo senhor, mas com outros equipamentos. Então, aqui a gente já consegue ver aí uma contraposição de tempo, né? Um mais antigo, outro mais recente, algo desse tipo. Aí vamos ver aqui, foi feito, né? Essa história foi feita pelo Puebla e está disponível no Arhiroquim blogcindario.com, que foi publicado em 24 de julho de 2010. Então, pelo e-mail, né, pela direção aqui da pesquisa, a gente não consegue identificar exatamente de onde é, mas a gente consegue ver aqui que foi publicado em um blog. Então, se for publicado em um blog, é uma coisa mais pessoal, né? Não é nada muito oficial como um meio jornalístico, como um jornal ou uma revista, certo? E a gente vê aqui também as palavrinhas antes e ahora, que nos confirma, né, essa ideia de tempo, de mudança de tempo, e a gente vai ver aqui também algumas partes de texto, né, alguns diálogos. Então, vamos fazer a leitura em espanhol, tá? Antes, ele diz assim, Senhor Lorente, tenemos que hablar sobre su hijo. Ahora mismo salgo de la oficina, llego em 20 minutos. Então, ele recebe essa ligação, né? Ele está aqui trabalhando no escritório dele, e ele diz, a pessoa que fala com ele no telefone diz que precisa falar sobre o filho dele, e ele diz que vai soltar tudo para resolver o problema do filho. Na parte do ahora, ele diz assim, Senhor Lorente, tenemos que hablar sobre su hijo. Aí ele vai responder o quê? Oiga, que eu trabalho, já hablaremos em la fiesta del fin de curso. Então, ele já empurra ali essa atribuição para o final do curso. Quando a gente chega aqui na pergunta, né, ele vai perguntar o que é que essa tirinha vai evidenciar, né, o que é que ela pretende criticar. Então, a gente vai ver aqui nas opções que ele diz o quê? Que a família deixou de participar dos eventos festivos na escola, que a vida escolar deixou de ser prioridade para os responsáveis, que a tecnologia passou a impactar as decisões sobre a educação e que a relação entre a escola e os responsáveis tem se tornado um pouco conflituosa, ou que a resolução de problemas escolares passou a se dar de forma virtual. Então, como é uma tirinha, né, a gente vê que fica muito mais claro as informações, a gente chega à conclusão que a vida escolar deixou de ser prioridade para os responsáveis, que seria a letra B.
Por quê? A gente tem aqui, na mudança, né, do antes para o agora, no antes o pai ia imediatamente saber o que era que tinha acontecido. No agora, o pai diz que no final do ano resolve com a direção o que é que vai acontecer com o filho dele. Então, vocês percebem que na charge, né, na historinha, fica muito mais fácil de entender o significado da história, né, do que está acontecendo. Então, temos aqui o gabarito final e nós nos vemos nas próximas aulas de espanhol. Muitas gracias e hasta luego.